Olá pessoal, eu quero fazer uma análise do mercado de trabalho brasileiro, as suas especificações, as suas características, por que a gente gera tantos desempregados, quais são as causas desse desemprego, uma vez que nós precisamos recuperar, principalmente agora com essa pandemia que está gerando mais gente desempregada, como é que nós vamos conseguir sair dessa situação como países do primeiro mundo, como as melhores economias do mundo, seja Estados Unidos, a China e o Japão. E três características bem diferentes. Mas primeiro vamos dar os números do mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem mais ou menos 105 milhões de pessoas no mercado de trabalho. Dessas 105, 44 milhões estão no setor privado, 33 milhões com carteira assinada e 11 milhões sem carteira assinada. Depois nós temos mais 23 milhões, 23,7 milhões de pessoas que trabalham por conta própria, seja ele dono de um CNPJ ou não, ou sem CNPJ. Desses 23 milhões, 18,7 não tem CNPJ. É gente que trabalha na rua, é aquela turma que está se virando, que não tem empresa, não trabalha para ninguém, ele que se vira, tá ok? Ainda temos 11,6 do setor público e ainda 2 milhões de pessoas que simplesmente trabalham em trabalhos domésticos, auxílio doméstico, ou seja, pessoas que estão em casa ajudando a trabalhar. Agora, por que a gente tem tanta gente desempregada ou subempregada? Que pelos números aqui somando dá mais ou menos 33 milhões de pessoas. 33 milhões que estão sem aqueles direitos trabalhistas, que estão à margem da sociedade. Bom, mas será que esses números são isso mesmo? Porque o que aconteceu com esse programa muito bem feito do Corona Voucher que o governo apresentou, de pagar R$600 para essa massa daquelas pessoas que o governo IBGE indicava aqui como subempregadas, que estavam à margem da sociedade, apareceu nada mais nada menos que já 46 milhões de brasileiros que entraram com o direito a conseguir esse Corona Voucher. Ou seja, aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, que não estavam na visão do governo e que agora, com o programa, que era para poder ajudar, acabou virando praticamente um programa de recadastramento do brasileiro. Aquele brasileiro que está economicamente ativo, mas que estava fora da sociedade. E vou falar o porquê que ele estava fora. Porque no Brasil, o Brasil complica tanto que você, se tem um CPF, que é o teu número perante a Receita Federal, o CPF é cancelado se você deixou de votar ou justificar numa eleição. Então, por que você não votou ou não justificou numa eleição? As pessoas foram perdendo o direito de ser brasileiras. Olha que coisa insana isso. Gente, vamos falar a verdade, o brasileiro que é simples, que é pobre, aquele cara que vive à margem da sociedade, você acha que ele vai e toda vez votar, na hora de votar ele vai certinho, bonitinho? Ele talvez nem esteja na cidade dele, cara, ele nem sabe onde está. Sabe, então tem um pouco mais de noção do que é o Brasil e parar de ficar vinculando isso. O homem mesmo também tem que ter toda vez aquele certificado de reservista até 45 anos para poder aprovar toda hora que se alistou militar. Se não fez isso, também perde todos os seus direitos. Fica vinculando tudo, só atrapalha as pessoas. E olha, vamos falar em governo digital? Põe tudo isso dentro de um banco de dados, controla tudo, não precisa mais, não perde o contato com o cidadão brasileiro, que é o que aconteceu agora. Nós estamos restabelecendo os contatos. Mas vamos voltar na questão de emprego, vamos voltar para essas pessoas. Então, o governo acertadamente percebeu que tem uma série de pessoas que se viravam, que não viviam de Bolsa Família, que não estavam no cadastro único, pessoas que moram na cidade, na sua grande parte, e que agora viviam de catar latinha, de lavar carro, de guardar isso, de fazer bico, de transportar uma coisa para lá, e que não tem mais. Agora morreu esse trabalho, tá certo? Não tem mais latinha na rua, não tem mais quase carro na rua, ninguém está pedindo para lavar nada, ninguém está pedindo para guardar nada, porque não tem. E agora essas pessoas entraram no cadastro que precisam. Fora aquelas turmas que já tinham um certo cadastro, que tem seu comércio pequeno fechado, porque o governo foi lá e baixou as portas dele para combater essa pandemia. Bom, por que nós temos tanto desempregado no Brasil? Por que nós temos tanto subempregado no Brasil? E aí nós temos que ir para dois elementos. O primeiro é por que é tão difícil gerar emprego? Aí vai para o lado de ambiente de negócio. Nessa hora, eu falo, quem quiser aqui, faz uma pesquisa. Vai lá no ranking do Doing Business do Banco Mundial,
procura e vê, compara os números brasileiros com os números dos Estados Unidos, da China e do Japão. Vou falar um negócio aqui que vai deixar muita gente besta, mas a China comunista tem muito mais liberdade econômica que o Brasil. Veja os números de comparação. Até para registrar uma propriedade na China é muito mais fácil do que registrar uma propriedade no Brasil. Alguém que inventa uma coisa no Brasil não consegue registrar e proteger a sua invenção. Então, quando você compara isso, você percebe que para gerar negócios, criar uma empresa, abrir uma empresa no Brasil, é muito mais difícil do que nas outras economias do mundo. Ou seja, para gerar emprego no Brasil, gerar riqueza, o governo atrapalha. O próprio Estado atrapalha o brasileiro. É ele que não deixa você abrir a tua borracharia, o teu cabeleireiro, o teu comércio de bairro, a tua pequena empresa, a tua agência, o teu escritório de advocacia. Tudo é complicado, tudo é complicado. Já deu uma melhorada agora com essa medida provisória da liberdade econômica, mas tem muito mais coisa para fazer, ainda é muito chato. Eu sei porque eu abri uma empresa do zero, comprei uma combizinha, um terreninho aqui em Sumaré, meu amigo, tudo com pouco dinheiro, foi construindo. Meu amigo, mas é tanta exigência das prefeituras, do Estado, da União, você fica quase louco. E conforme vai aumentando, crescendo a empresa, é pior e pior e pior. Todos os registros dessas coisas, de abrir alvará, e a VCB de bombeiro, e IBAMA, e CETESB, e carta de consumo de produtos inflamados. Nossa, é coisa que não acaba mais. Precisa ser muito corajoso para poder ser empreendedor no Brasil. E não é para gerar 100 milhões de emprego, não. Estou falando para gerar 10, 15 empregos. Eu, quando comecei a minha empresa, era eu e mais 2 pessoas. Depois tinha 7, 8. Nossa, ficou enorme. Enorme nada, mas pelo menos estamos gerando emprego. Tudo com carteira assinada, mas eu vou falar. Aí nós entramos no outro lado. Gente, quem é pequeno para registrar uma carteira, assinar uma carteira, precisa estar com muito dinheiro no bolso. Porque custa muito caro contratar alguém no Brasil. Não é só o salário. Não é o salário mínimo. Ah, o salário mínimo de 1.080. Não é salário mínimo, cara. Primeiro que o salário mínimo de 1.080, qualquer pessoa abaixo desse salário mínimo que tem má qualificação é fruto dos governos, viu? É legado dos últimos 20 anos de governo. Esse pessoal aí de pátria educadora, pessoal de socialista, governo social-democrata aí, ó, não entregou nada aqui, tá certo? Os números do PISA são os piores do mundo. A gente só cai na educação, matemática, interpretação de texto, português, que multiplica os ignorantes, os pobres, os analfabetos, aquelas pessoas que não têm qualificação. Aí o cara não tem qualificação nenhuma, não sabe ler e escrever, e alguém vai dar emprego de R$1.000, porque é o mínimo, é a barra, ó, tem o salário mínimo. Ninguém pode, por falta de dignidade, ganhar menos do que 1.080. E você acha que é 1.080? Não é 1.080. É 1.080, depois tem mais férias, tem mais 13º, tem 1/3 de férias, tem fundo de garantia, tem a multa de 40% do fundo de garantia, tinha mais 10 agora que morreu, graças a Deus, tem um descanso semanal remunerado, tem tudo isso, viu, gente? Tem tudo isso. Então o salário que era 1.080 vira 2.000, lá vai fumaça. E ainda dando vale transporte, vale refeição, vai embora. Coisa vai embora, não tem mais fim. Ou seja, a gente condena toda uma massa de pessoas aqui embaixo a não ter emprego. É essa turma que está subempregada. Veja, se o salário mínimo é de 1.080, por que o salário família é de R$150? Né? O Bolsa Família, 150, o Corona Voucher de 600, que é metade, cara. Sabe? Por que dá para ver que é possível, sim, você flexibilizar esse salário mínimo e empregar, registrar as pessoas e acabar com essa conversa fiada que a esquerda fica falando de precarização das relações trabalhistas. Temos que ter um monte de direitos trabalhistas para milhões de desempregados. Eu estou aqui, ó, 33 milhões de desempregados e subempregados. É isso que nós temos. Essa gente está cheia de direito trabalhista, mas não tem trabalho. Olha que insanidade. Vai precarizar as relações trabalhistas. Meu amigo, precário é não ter emprego. Precário é não ter o que comer. Precário é não ter o que vestir. Onde morar. Isso é que é precário, cara. Vamos começar a liberar as relações trabalhistas aqui. Diminuir essas exigências de direitos trabalhistas. Que é o que estava acontecendo a certo ponto agora
com a carteira verde e amarela, que era o seguinte, você contratava a pessoa, você já pagava tudo, pagava 13º, férias, pagava tudo. Virava um salário pacote. E o cara, pronto. Lá na frente, 24 meses depois, ele ia ser contratado ou não. Mas era muito melhor pagar tudo. O cara recebe tudo à vista. Não fica com esse negócio de depositar fundo de garantia. Fundo de garantia está rendendo 3% ao ano. Perde da inflação, é perder dinheiro o fundo de garantia, gente. Sabe? Ah, não, tem que pagar 1/3 de férias, pagar férias adiantada. Isso, além de custar para quem emprega, acaba virando uma armadilha para quem é empregado. O cara sai de férias, gasta tudo, quando volta não tem o salário, porque ele ganhou adiantado o salário. É só encrencas. E isso não existe nos Estados Unidos, na China ou no Japão. Lá o cara recebe por hora. Ele combinou $10 a hora, trabalhou 2 horas, $20, beleza, tchau, obrigado, foi um prazer. Ah, mas tem fundo de garantia? Já está nos $10, nos $20 aí. Ah, mas e férias? Já está nos $20. E o terço de férias? Está nos $20. Tá aí, pronto. Cara, combinado não é caro. É isso que acontece na China e no Japão. E nós vamos ver o que isso é vantagem na hora de recuperar a economia, como está acontecendo agora. Mas vamos para um outro elemento brasileiro, né? Tem uma tal de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, criada pelo Getúlio Vargas. Foi um inferno isso aí. Simplesmente criou só conflitos entre quem emprega e quem é empregado. É só conflito. Tanto é conflito que o Brasil é o campeão mundial, mas disparado, de ações trabalhistas numa justiça chamada Justiça do Trabalho. Nós tivemos que criar uma justiça específica do trabalho que tem o maior dos orçamentos do Poder Judiciário. Pode ir lá procurar no orçamento da União. O maior orçamento do Judiciário é da Justiça do Trabalho. A gente gasta bilhões, 18 bilhões para ser mais preciso por ano, só para ficar resolvendo disputa entre empregado e empregador, porque criou-se um ambiente péssimo de relação entre os dois, dando supostamente um monte de direitos, e aí as pessoas entram muitas vezes como litigante de má fé. E aí criou-se uma outra indústria, a indústria dos advogados trabalhistas, que ficam na porta das empresas do Itaú, da Mercedes-Benz, da Ford, só esperando. O cara foi demitido, não, vamos já entrar com uma ação aqui, ó, pedindo 3 vezes mais, 4 vezes mais, que é para arrancar o couro. Custa o Brasil que vai parar no preço do produto ou vai demitir mais gente porque as empresas vão querer investir menos no Brasil. É o tiro saindo pela culatra. Agora teve uma reforma boa, caiu muitas ações trabalhistas. Por quê? Se o cara for um litigante de má fé, ele vai ter que pagar o advogado da outra parte. Então, o cara que já está desempregado sem dinheiro vai ter que ficar esperto. E quem é advogado, é bom avisar o seu cliente, porque a conta vai ficar muito cara para ele, porque o advogado não vai pagar para outro advogado, quem paga é o cliente. Então isso já deu uma melhorada. Mas veja como o ambiente é pesado, as relações são intermediadas por uma CLT ruim e por sindicatos que aproveitam disso para se interferir no meio da relação. E ainda temos muito disso. Tanto que a medida provisória da carteira verde e amarela passou a fórceps pela Câmara, quando chegou no Senado não tinha mais prazo, caiu, deve entrar com uma outra agora, para simplificar as relações, para elas ficarem combinadas. Meu amigo, o cara quer emprego, eu vou lá, combino com ele e pronto. Ah, mas ele quer ganhar mais? Não tem importância, eu consigo pagar isso. Mas eu quero ganhar mais. Então procura outro emprego, cara, não tem problema. Não vamos complicar, não. Você é obrigado a me pagar X mil reais, porque o salário mínimo é esse no Brasil. O salário mínimo está condenando a milhões de brasileiros a ficar no subemprego. As pessoas na rua ganham mais do que isso, porque não tem que ficar pagando um monte de custos trabalhistas, que chama aquelas, assinar carteira 20% sobre a folha, fugiu o termo aqui, mas são aqueles custos trabalhistas paralelos que a empresa tem que gastar ainda, porque não é só isso que a empresa paga para o trabalhador, ela tem que pagar mais um monte de outras coisas, que é Sistema S, Previdência Privada, INCRA, Seguro-Desemprego, acidente de trabalho, salário, educação, tem um monte de outras coisas lá que chamam custos paralelos aí que a empresa tem que pagar a mais. Bom, mas por que os Estados Unidos, a China e o Japão são exemplos para mim? Porque lá as relações são muito fáceis, muito simples, e isso tem uma grande vantagem na recuperação da crise. Se você tem uma queda muito rápida, como está acontecendo agora e como aconteceu em 2008, e é inevitável que as empresas tenham que demitir para cortar custos, para poder ficar de pé, porque empresa quebrada não adianta em nada.
Ela não contrata ninguém, ela não paga ninguém. Não paga fornecedor, não paga imposto, não paga funcionário, não paga nada. Então é melhor que mantenha essa empresa de pé empregando e aí você tem uma recuperação rápida. Ou seja, a primeira atividade econômica começou a girar, emprega rapidamente. No Japão tem os empreiteiros. Chega lá um monte de até brasileiros que vão lá, mas agora tem outras nações, né? Outros indianos, tal. O cara chega lá, tem um empreiteiro, ele contrata para Panasonic, para Toyota, tal, recebe X por hora, trabalhou, ganhou, tá tudo certo. Não tem que ficar fazendo 1000 registros, fundo de garantia, 10%, não tem nada dessas coisas, cara. Tem 40% da multa de fundo de garantia, não tem nada disso aí. Isso aí é uma barra que nós vamos subindo e que nós vamos piorando a empregabilidade, o ambiente de emprego. E tudo que nós precisamos, gente, é mais emprego formal, é mais emprego numas relações mais simples e não tão complicadas que acontece no Brasil. O Brasil é tão complicado que a hora que foram criar uma coisa para simplificar, que é o e-social, virou um caos. Porque pegou toda aquela coisa pesada da CLT brasileira, botou dentro de um sistema automático, começando a cobrar prazos automaticamente das empresas. As empresas não conseguem nem mais registrar absolutamente nada. Então, um caos, gente, um peso enorme. Portanto, no dia do trabalho, eu gostaria de ressaltar a facilidade para se gerar trabalho e para se dar trabalho, né? Para você poder empregar as pessoas. É o ambiente que me interessa. É a forma com que a gente consiga deixar todo mundo trabalhando, multiplicando o trabalho. É importante que a gente tenha esse foco. E não simplesmente, como acontece, de você gerar tantos direitos trabalhistas, que parece que é uma coisa boa, mas que na verdade gera o desemprego, gera a diminuição da empregabilidade. Pequenas pessoas jovens começando, poderiam trabalhar num balcão de uma loja como aprendiz, no Brasil praticamente inviabilizado. Alguém vai falar, mas tem o programa Jovem Aprendiz e tal. Vejam o que acontece com o programa Jovem Aprendiz, que até é uma boa iniciativa, mas o que ele provocou para as empresas de obrigatoriedade e de condições difíceis para poder empregar. É um programa que hoje precisa de uma revisão séria. As leis trabalhistas brasileiras estão muito desatualizadas, elas precisam se modernizar como as relações trabalhistas se modernizaram no mundo. No Brasil, tudo demora muito para poder ser atualizado. Continuamos intensamente, como deputado federal, fazendo com que as leis fiquem simples, as relações fiquem amigáveis e fiquem transparentes. Dessa forma, a gente consegue gerar muito mais ambiente de trabalho.